Vamos relembrar alguns conceitos básicos na leitura de diagramas termodinâmicos que vão nos auxiliar nos estudos dos ciclos termodinâmicos. Nesta figura, temos a relação clássica de equilíbrio de fases de pressão versus temperatura para um fluido genérico, mostrando aqui as linhas de equilíbrio líquido-vapor, líquido-sólido e sólido-vapor. Cada fluido possui valores bem definidos para a ocorrência destas linhas de transição de fase, onde existe um equilíbrio termodinâmico. Pode-se observar também o chamado ponto triplo e o ponto crítico. Em condições de pressão e temperatura superiores às condições críticas, tem-se o que chamamos de fluido supercrítico. Para a água, por exemplo, a pressão crítica é de 22 MPa e temperatura crítica de 374 graus Celsius. Acima destas condições críticas, não existe mais uma região ou linha onde há o equilíbrio líquido-vapor. Temos aqui um diagrama de pressão versus entalpia para a água, mostrando as regiões onde podemos encontrar as fases líquida e vapor. Este tipo de diagrama é muito importante no estudo de ciclos termodinâmicos, de compressão e de expansão de fluidos. Vamos olhar com mais atenção para ele. Se fizermos uma transformação a pressão constante, vamos seguir uma linha reta a partir da definição do valor de pressão, tal como observado aqui. Se quisermos uma transformação com entalpia constante, vamos seguir esta linha, a partir da definição do valor de entalpia. Já, se formos realizar uma operação a temperatura constante, temos aqui a linha que mostra essa transformação. Observe que para fluidos puros, tal como a água, existe uma região onde a temperatura é uma linha reta. Nesta região ocorre o equilíbrio líquido-vapor e a consequente mudança de fase a uma pressão constante. Aqui em verde, temos linhas onde a entropia do fluido é constante. Observe a mudança de inclinação destas linhas à medida que nos aproximamos do lado esquerdo da figura. Já se seguirmos estas linhas tracejadas, temos diferentes transformações que podem ocorrer a uma condição de volume específico constante. Lembrando que transformações que ocorrem a pressão constante são chamadas de isobáricas. Mudanças que ocorrem a temperatura constante são chamadas de isotérmicas. Já com entalpia constante, temos as isentálpicas. Com entropia constante, temos as isentrópicas. E com volume constante, as isocóricas. Ainda no diagrama de pressão versus entalpia, podemos identificar as diferentes condições do fluido. Aqui temos o chamado ponto crítico, que demarca as máximas condições de pressão e de temperatura, em que se pode encontrar o equilíbrio líquido-vapor. Sob o envelope de saturação e à esquerda do ponto crítico, temos a linha de líquido saturado. Já à direita do ponto crítico, temos a linha de condição de vapor saturado. À esquerda desse envelope de saturação, temos condições onde encontramos o chamado líquido subresfriado, também chamado de líquido comprimido. E à direita do envelope de saturação, temos o gás superaquecido. Já em condições acima da pressão e da temperatura crítica, temos aqui o chamado fluido supercrítico. Dentro do envelope de saturação, temos uma região onde coexistem em equilíbrio o líquido e o vapor saturado em diferentes proporções. Nestas linhas, encontramos o chamado título ou qualidade do vapor, cujos valores variam de 0 até 100%. Se o título for igual a 0, temos a condição de líquido saturado, sem a presença de vapor. E se o título for igual a 1 ou 100%, temos 100% de vapor saturado. O título do vapor é definido como a massa de vapor saturado dividido pela massa de vapor saturado mais a massa de líquido saturado na mistura. Para substâncias puras, uma propriedade termodinâmica, como entalpia de um ponto, por exemplo, dentro do envelope de saturação, pode ser calculada como uma proporção mássica da contribuição da propriedade de cada fase presente. Por exemplo,
A entalpia H do ponto mostrado na figura é calculada como a fração mássica de líquido do ponto vezes a entalpia do líquido saturado, mais a fração mássica de vapor deste ponto vezes a entalpia de vapor saturado, com todas essas propriedades estando na mesma condição de pressão. Esta relação pode ser feita para entalpia, entropia, energia interna e volume específico.